Ela tinha apenas 13 anos quando se apaixonou pelo seu professor de música de 31 anos. Mas no final das contas, foi um pacto de amor ou um assassinato? Olá, damas e cavaleiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou mega, super, hiper, extremamente sumida por aqui. Eu sei que não estou postando vídeos a contento na quantidade que deveria, nos dias que deveria. Eu sei disso, me perdoem por isso. Mas o meu editor, ele virou o papai. Então, quem é pai e mãe aí sabe que é uma loucura, que é super complicado. Mas enfim, eu estou tentando ajustar, eu vou dar um jeito. Sei que vocês gostam muito aqui do canal, então eu vou tentar continuar. É difícil, eu trabalho à noite, é complicado, mas vai dar certo, viu? A Meg tava aqui, agora ela não quer mais aparecer, já saiu do vídeo. Mas enfim, nada mudou. Por favor, se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo, né? Dá uma moralzinha aí. E vou deixar minhas redes sociais também aqui na tela, para que vocês me sigam por lá. Mas chega de enrolação, bora lá pro caso de hoje. Nossa, gente, fiquei nervosa aqui. Foi mal, voltei. Então, gente, é o seguinte. Mais um caso em que uma criança de 13 anos se apaixona por um homem muito mais velho, que nesse caso tinha 31. Eu contei um tempo atrás, né, sobre outro caso. A diferença de idade era bem maior. Mas enfim, é muita diferença de idade. O cara tem idade para ser o pai dela. E eles se envolveram amorosamente e não saiu muito bem esse final aí. Vamos conhecer o caso. Esse caso ele não é tão recente, ele aconteceu lá em 2006. Ele é até pouco conhecido aqui no Brasil. Pelo que eu pesquisei, são poucas fontes que trazem essa informação desse caso. Mas eu achei muito relevante, porque isso aconteceu em 2006. A gente teve um caso ano passado e é uma coisa que não vai acabar tão cedo. Infelizmente, essa atração entre adolescentes, jovens com pessoas mais velhas. Tudo começou a acontecer em uma sexta-feira, no dia 17 de novembro de 2006. Mas o fato mesmo aconteceu no dia 19, que foi no domingo. Tudo parecia bem normal. A Gabriela, né, que não é vítima, mas a menina que participa de toda essa situação, ela foi até a escola, ela tava um pouco diferente, um pouco tensa, um pouco triste, ela tava bem chorosa e tal, mas enfim, foi pra escola, frequentou a escola normalmente. Vou tirar isso aqui. Aqui pra começar eu acho que não tá nem funcionando. Mas enfim, vamos deixar aqui do lado. O nome dela é Gabriela Murat. Não sei como é que fala, não sei que descendência que é essa, mas enfim. Ela tinha 13 anos. E ela acabou se destacando, principalmente na área do vôlei, porque ela era uma menina muito alta. Para 13 anos, ela tinha 1,80 m de altura. Então ela chamava atenção e ela se deu muito bem no vôlei, que é coisa de pessoas altas, né? Ela vivia com os seus pais na cidade de Porto Alegre mesmo, a capital gaúcha do Rio Grande do Sul. Ela era considerada uma menina extremamente extrovertida e inteligente. Ela era filha de uma família que era considerada classe média alta, então, ou seja, ela era muito bem de vida. E obviamente ela estudava em escolas particulares, porque quem tem muito dinheiro tenta dar a melhor educação para os filhos. Não estou dizendo que educação de área privada seja melhor do que a pública, mas é um pouquinho melhor. Como eles tinham muita grana, os pais dela incentivavam que ela fizesse outras coisas, além de jogar vôlei e estudar. E eles incentivaram ela a começar a frequentar aulas de música. Mais precisamente, aula de piano. Foi aí que ela conheceu o tal do Marcos Manores Júnior, de 31 anos. Foi nessa aula de música que os pais incentivaram ela a frequentar. Além da aula para Gabriela, em seu professor dela, ele era o dono do local também. Então, o vínculo dele era bem grande com a empresa e com a Gabriela, inclusive. No começo, estava tudo normal. Era uma relação entre aluna e professor. Tava tudo certo.
Só que com o passar do tempo, assim, passou um pouquinho do aluno e professor, sabe? Tipo, uns deram um passo a mais. Ai, eu só tem 13 anos, mas tudo bem. Então, eles começaram a passar os limites. Eles começaram a se comunicar por mensagens de texto, que naquela época era SMS, porque não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. Naquela época, as redes sociais era Orkut, e aí tava começando, acho, o MSN ainda, não lembro muito bem, mas eu acho que já tinha, mas era bem no começo. Então, eles, obviamente, se mandavam mensagens de texto via SMS e também faziam ligações, chamadas normais de telefone, porque, como eu disse, não tinha WhatsApp, não tinha chamada de vídeo. Era só por ligação mesmo. Aí, essa conversa acabou gerando uma aproximação um pouco inadequada entre eles. Porque, como eu falei, ela tinha 13, ele 31. Era para ser uma relação entre aluno e professor e acabou passando dos limites. Com o passar do tempo, a Gabriela começou a se afastar dos amigos, da família, de todo mundo. E começou a viver o mundinho dela só com o Marcos. Então ela se afastou de todo mundo, não queria mais saber e ficou por assim. Obviamente que isso acabou preocupando a família e os amigos. E eles acabaram tentando conversar com ela, né? Pra ver o que tava acontecendo. Mas ela não tava nem aí. A vida dela agora era o Marcos. E a família não gostava disso, porque antes ela era tão comunicativa, tão extrovertida, e ela acabou se fechando no mundinho dela com o Marcos. Aí foi passando o tempo, aí eles ficaram obcecados. Não era mais nem um relacionamento, era uma obsessão entre os dois. Tava muito sinistro o negócio. Aí em agosto de 2006, a Gabriela comentou com uma amiguinha dela que ela tinha intenção de fugir com o Marcos. Tipo assim, pegar as coisinhas dela, Os 2 panos de bunda que ela tinha, que não era nem dela, que foi os pais que pagou pra ela pegar e rapar fora. E a amiga, sendo uma boa amiga, ficou preocupada e optou em contar para os pais dela a situação. Obviamente que os pais ficaram surtados e resolveram tomar umas decisões um pouco mais drásticas, digamos assim. Então eles começaram a tomar algumas medidas, como tirar o telefone da Gabriela, não deixar que ela saísse sozinha por aí, e também, obviamente, tiraram ela da aula de música, né? Isso aí. O mínimo que ela tinha que fazer era a primeira coisa, tirar o telefone dela. Só que mesmo assim a Gabriela deu os pulos dela, né? Então ela conseguia falar com o Marcos pelo telefone dos coleguinhas da escola. Então ela ainda tinha essa comunicação com ele, os pais não sabiam, obviamente, mas ela tinha essa comunicação com ele. Diante da gravidade da situação, porque assim, gente, vamos lá. Pensa você com 13 anos de idade. Sua cabeça não tem nada. Nada. Tipo assim, você não tem maturidade nenhuma. Se alguém falar pra você que o céu é rosa, você vai acreditar que o céu é rosa. Ela tava sendo muito manipulada por ele. E também tava querendo deixar ser manipulada, tá bom, gente? Não tô falando que a culpa é só dele. Ela também quis ser manipulada. Porque ao mesmo tempo que a gente com 13 anos é muito inocente, a gente também não é burro. Então ela tinha um pouco de noção do que estava acontecendo. E ela queria que isso acontecesse, tá bom? Mas enfim, os pais tentaram até buscar formas além, assim, tipo, foram atrás de terapeuta, psicólogos e tal, pra conversar, pra ela conversar, pra eles conversarem com os psicólogos também. Então a terapia não foi só dela, foi da família inteira. E a gente conseguiu levantar algumas informações também de que o Marcos também passava por terapia. Mas a gente não sabe o porquê que ele passava por essa terapia. Se era devido ao relacionamento que ele tinha com a Gabriela, se era devido a um relacionamento anterior, que vocês vão ver que ele já tinha um relacionamento antes da Gabriela. Então, essa parte a gente não conseguiu saber o que era, definitivamente. No dia 17 de novembro, como eu falei pra vocês no começo, a Gabriela tava um pouco chorosa, tava meio chateada. Ela chegou a sair da sala de aula por diversas vezes. Em uma delas, ela se trancou no banheiro, ficou durante horas lá chorando. Tava tenso o negócio. Os professores perceberam isso, tentaram conversar com ela, mas ela só chorava. A mãe dela foi buscar ela na escola, como ela sempre fazia. E
A Gabriela se despediu dessa amiguinha dela que dedurou pros pais, que na verdade eu não entendo como ser dedo duro, mas ela falou pros pais que a Gabriela queria fugir lá com o Marcos. Ela se despediu da amiga de uma forma estranha, digamos assim. Tipo, sabe, um adeus, muito adeus? Tipo assim, não é um adeus, é um tchau meio que adeus. Então foi meio que nesse sentido, sabe? E aí todo mundo, inclusive a amiguinha dela, ficou preocupada, mas achou que era coisa da cabeça dela, porque ela não tava vendo o Marcos, enfim. Achou que não fosse nada que ela deveria se preocupar. Aí naquele mesmo dia, no dia 17 de novembro, por volta das 14 horas, a Gabriela sumiu. Desapareceu, virou fumaça. E os pais dela perceberam logo em seguida, porque estavam de olho nela, estavam monitorando ela, perceberam e começaram já a ir atrás. Eles procuraram ela até umas 16 horas. Como eles viram que não iam encontrar ela em lugar nenhum, eles preferiram ir até a delegacia e fazer um boletim de ocorrência sobre pessoa desaparecida. Então ele foi lá, falou sobre o desaparecimento dela, explicou tudo, falou que a amiguinha dela tinha dito que ela tinha intenção de fugir com o Marcos, e que ele acreditava que isso teria acontecido, enfim. Começou as buscas, mas a princípio não tinha encontrado nada sobre ela. Então no dia 19 de novembro, alguns funcionários de um motel acharam um pouco estranho, porque entraram um casal no dia 18, né, que seria o sábado à tarde, e não teriam saído do motel, do quarto, pra nada. Tudo bem, né, gente? Se fosse assim 2 adultos, tá tudo certo. Só que eles também não sabiam, porque quando eles entraram lá, eles não pediram um documento, não pediram nada, nada. A menina entrou com 13 anos, porque como ela era alta e tinha um semblante de ser mais velha, o pessoal achou que tava tudo bem, tipo assim, uma mulher adulta, já formada. Só que não, era uma menina de 13 anos, entrando num motel com um rapaz de 31. Mas enfim, eles acharam estranho e resolveram abrir a porta. Chamaram, obviamente, ninguém atendeu, tentaram abrir a porta. Quando eles abriram a porta, foi tenso. Quando eles abriram a porta, tava lá a Gabriela e o Marcos, seminus, com um revólver cada um. Então, tipo, na mão de cada um tinha um revólver. E eles, pasmem, estavam vivos. Só que num estado extremamente crítico. Tava vivo pra quase morto, entendeu? Mas eles estavam respirando e tudo mais. Como que eles estavam? O Marcos estava deitado na cama e a Gabriela estava por cima dele. E os dois estavam seminus. Mas não, eles não estavam tendo relações íntimas. Mas eles estavam seminus, um em cima do outro. E os dois estavam com lesões na cabeça provenientes de disparo de arma de fogo. Então eles estavam lá, um em cima do outro, como eu falei pra vocês, e estavam agonizando, gente. Tinha uma poça enorme de sangue, obviamente, né? Um disparo na região da cabeça tem muito sangue. E os dois estavam lá perdendo a vida aos poucos. Além disso, além do armamento que estava na mão deles, né? Cada um com uma, eles também tinham bilhetes nas mãos que diziam assim: Gabriela e Marcos estiveram aqui. Então, cada um tinha esse bilhete nas mãos. A Gabriela acabou perdendo a vida antes mesmo de chegar no hospital. Então, assim que descobriram os corpos, né? Na verdade, descobriram eles lá. Foi chamado resgate, porém ela não conseguiu chegar nem no hospital. Já o Marcos, ele faleceu algumas horas depois. Então, conseguiram levar ele para o hospital, tentaram estabilizar, mas não tinha mais o que fazer. No quarto do motel, foi encontrar diversas frases que tinham sido escritas com chocolate pelas paredes. Uma frase que tinha escrita era assim: juntos para sempre. Então, por isso que a polícia acredita nessa teoria de pacto, né? Além disso tudo, haviam diversas cartas dentro do quarto que demonstravam a insatisfação dos dois em relação a familiares e amigos, dizendo que eles não estavam sendo compreendidos. As pessoas não entendiam o amor deles, não aceitavam o relacionamento deles. Então, por isso que supostamente eles teriam cometido esse crime. As investigações, no final das contas, as investigações levaram a crer que
eles realmente teriam feito um pacto de morte, para que eles pudessem ficar juntos na eternidade. Mas no começo não foi isso que acharam, né? Eles acharam que o Marcos teria tirado a vida da Gabriela e que logo em seguida ele teria tirado a própria vida. Mas aí foi feito, né, uma reconstituição lá, e visto que não seria provável que isso teria acontecido e tudo mais. Enfim, a teoria e o caso foi encerrado como tendo sido um pacto realmente. Então as investigações apontaram que eles se encontraram realmente naquela sexta-feira do dia 17. Provavelmente ela chorava porque ela sabia o que eles iam fazer. Então por isso que ela se despediu da amiga dela daquele jeito. E enfim, ela já sabia de tudo que ia acontecer. E acabaram se hospedando no sábado no motel e tirando a vida. Aí não ficou claro se tirou a vida, tentou tirar na verdade no sábado ainda, ou teria sido no domingo. Isso aí nenhuma fonte fala sobre isso. Como eu falei pra vocês, antes do relacionamento, se a gente pode chamar isso de um relacionamento, né? Uma pessoa com tanta diferença de idade, é um adulto extremamente formado de 31 anos de idade. Se relacionar com uma menina de 13 anos, pra mim não é um relacionamento. É estupro de vulnerável, pra começar a brincadeira. Mas muita gente chama de relacionamento, então vamos falar sobre isso. Antes desse relacionamento, o Marcos era casado e tinha um filho de 2 anos com essa ex-mulher. Essa ex-esposa dele comentou que o relacionamento deles ficou muito complicado depois que ele conheceu a Gabriela, que era ruim, ficou pior. Não entendi se ele ainda era casado com ela ou se assim o convívio, né, por conta do filho, dele ter que ver o filho e tudo mais, ficou complicado. Essa parte ficou também bem no ar. Mas eu acredito que ele sim era casado com ela ainda, ou morava junto. Tem muita gente que fala, Não, eu não sou casado com ela, só moro junto por conta do filho. mas quem acredita em conta de fadas, né? É esse tipo de homem. Mas eu acredito que seja isso, tá? Mas é opinião minha, não tenho certeza de nada. Então, como eu falei pra vocês, a plataforma digital mais utilizada na época era o Orkut. E lá, depois do crime, né? As pessoas acabaram colocando muitos textos, principalmente textos de ódio em relação ao crime, né? Em relação ao que teria acontecido. Na época, o caso não chocou só Porto Alegre, ali a região da Serra Gaúcha, mas também o Brasil inteiro, porque era uma jovem tirando a própria vida, conforme a perícia relatou, né? Tirando a própria vida por fazer ai, gente, esse cabelinho novo. Por fazer um pacto com um homem muito mais velho. Mas chocou devido à brutalidade que foi, à insanidade que foi. E eu não consigo chamar como tragédia, né, gente? Porque tragédia eu acho que é uma coisa que você não anuncia, que simplesmente acontece. Que do nada, sei lá, um acidente de trânsito que a pessoa perdeu o controle e acabou, entendeu? Aí eu entendo que seja uma tragédia. Agora, uma ultrapassagem que a pessoa fez num local proibido e acabou de um acidente de trânsito. Não é tragédia, é imprudência. Mesma coisa, as pessoas viram o que estava acontecendo, viram o andamento do caso e mesmo assim, bom, enfim, eu também não coloco a culpa nos pais, porque é muito difícil ali uma criança para adolescência, é complicado, mas eu acho que faltou um pouco mais de pulso firme, um pouco mais de, não sei. Quero saber o que vocês acham também, porque senão só eu que fico achando. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre esse caso. Eu sempre me indigno quando são casos assim, de menores de idade se envolvendo com maiores de idade, com muita diferença. Gente, obviamente, né? Pouca diferença de idade. Ah, a menina tem 17, o cara tem 19. Ah, por favor, né, gente? É pouca coisa. 2, 3, 5 anos de idade aí, de diferença de idade, mais ou menos. Mas a quantidade que era, né, é muita coisa. Mas enfim, deixa aí nos comentários pra eu saber o que vocês pensam sobre isso. Deixa também se você já conhecia esse caso. Deixa a dica também de casos, gente, por favor. Eu tô trazendo vários casos ali do Rio Grande do Sul, porque como eu era de lá, sou de lá, né? Eu vim de lá, nasci, cresci no Rio Grande do Sul, amo aquele estado. Enfim, mas pra finalizar o vídeo aqui, os dois foram sepultados no cemitério Jardim da Paz, na capital gaúcha mesmo. Tá bom, gente? Então, não esquece, se
inscrever, deixar um like, um comentáriozinho, compartilhar. É nóis e até o próximo vídeo. Beijo!